Olá, amigos e irmãos do canal Vivendo à Luz do Evangelho. Eu sou Néia Ramos e convido vocês hoje o estudo do Evangelho de São Lucas, do capítulo 11, do versículo 1 até o 13, onde Jesus ensina uma oração muito importante para os seus discípulos, a oração do Pai Nosso. Vamos descobrir os segredos, os códigos que tem por trás do Pai Nosso, quais são os segredos, os pedidos que nós fazemos a Deus através dessa oração. Vamos à leitura? Um dia, num certo lugar, estava Jesus a rezar. Terminando a oração, disse-lhe um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Disse-lhes ele então: quando orardes, dizei: Pai santificado, seja o vosso nome. Venha o vosso reino. Dai-nos hoje o pão necessário para nosso sustento. Perdoai-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixes cair em tentação. Em seguida ele continuou: se alguém de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu acaba de chegar à minha casa de uma viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E se ele responder lá de dentro: não me incomodes, a porta já está fechada, meus filhos e eu estamos deitados, não posso levantar-me para lhe dar os pães. Eu vos digo, no caso de não levantar para lhe dar os pães, por ser seu amigo, certamente por causa da sua importunação, se levantará e lhe dará quantos pães necessitar. Eu vos digo: pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe, aquele que procura, acha, e ao que bater, se lhe abrirá. Se um filho pedir um pão, qual pai entre vós lhe dará uma pedra? Se lhe pedir um peixe, acaso lhe dará uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará porventura um escorpião? Se vós, pois sendo maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Palavra da salvação. Agora, irmãos, vamos à análise da palavra. Então, primeiramente, o que nós temos que entender é que Jesus estava num lugar, a Bíblia não descreve aqui neste evangelho qual lugar era. Estava num determinado lugar. E um dos discípulos pediu a ele que ensinasse a rezar, a orar, como os discípulos de João Batista. E Jesus começou a ensinar. Então, assim, quando Jesus estava ensinando, aglomerava pessoas para conversar com Jesus e pedir ensinamentos, porque viam em Jesus um semblante de confiança e de intimidade com Deus que não era padrão da comunidade judaica da época. Então, a comunidade judaica da época era muito distante dessa ideia de ter Deus como Pai. Então, para alguns religiosos, tratar Deus como Pai era até uma afronta. E Jesus começa ensinando os seus discípulos a tratar Deus como Pai, estabelecendo uma relação de amor e de confiança, de se achegar a Deus.
Então, ele começa quebrando paradigmas da sociedade da época. E ele inicia: Pai nosso, santificado seja o vosso nome. Então aí Jesus está falando, está declarando que as pessoas têm que declarar que é o Pai e o nome dele é santo. As pessoas têm que declarar que o nome de Deus é santo aqui na terra. Assim como já é no céu, porque Deus já é santo, nós temos que declarar aqui na terra. Porque tudo não se fez pelo verbo, então o verbo, a declaração é muito importante. A declaração para nós humanos é muito importante, declarar que Deus é santo. Posteriormente, Jesus fala: venha a nós o vosso reino. Esse venha a nós o vosso reino é que o reino de Deus é espiritual. Nós não precisamos das coisas materiais, nós precisamos do reino que Deus governa, que é o reino espiritual. Então nós estamos pedindo que o reino de Deus se adentre à terra, se adentre à materialidade da terra. Dai-nos hoje o pão para o nosso sustento. Então nós estamos pedindo a Deus, nós estamos declarando que nós somos dependentes de Deus, tanto materialmente quanto espiritualmente. Nós estamos declarando através desse versículo, desse ensinamento de Jesus, que nós somos dependentes de Deus, nós somos dependentes do alimento de Deus, das coisas que Deus provém para a nossa vida. Perdoai os nossos pecados, pois perdoamos aqueles que nos ofenderam. Então nós estamos dando a declaração de que quando somos perdoados, nós também perdoamos aqueles que nos ofenderam. Então nós estamos estabelecendo aqui um compromisso com Deus de que se Ele nos perdoar, nós também vamos perdoar as pessoas que nos ofenderam. Então aqui nós estabelecemos um compromisso de perdão, de amor ao próximo. E não nos deixeis cair em tentação. Aqui nós estamos pedindo a Deus que não deixe a gente cair nas graças do inimigo, das coisas ruins, que não nos deixe ir por um caminho mau, que não nos deixe a ser infiel a Ele. Após esse ensinamento, após Jesus ensinar a oração do Pai Nosso, Ele dá um ensinamento, contando uma história, falando sobre uma pessoa que vai atrás de um amigo porque recebeu alguém na sua casa e já era tarde e ele não tinha pães. E ele foi até esse amigo para emprestar. Mas esse amigo, a primeiro momento, ele falou assim: não, já estou deitado, meus filhos já estão deitados. Mas ele continuou insistindo e esse amigo atendeu e deu os pães que ele precisava. E depois Jesus fala também sobre os filhos. Se o nosso filho pede algo para nós, nós vamos dar o que o nosso filho está pedindo. Então assim é Deus. Então ele usa essa história para dizer para nós que nós temos que nos achegar a Deus, que nós temos que ter confiança de pedir as coisas para Deus. E mesmo quando nós não somos atendidos, nós temos que persistir na oração. Então, na verdade, essa história que ele conta do amigo que chega e vai atrás do amigo para pedir os pães emprestados, ele está falando de nós mesmos. Ele está falando
que quando nós nos achegarmos a Deus e a primeiro momento nós não conseguirmos o que nós estamos buscando, nós temos que continuar firmes no propósito da oração, porque Ele é um Pai e Ele fala que se baterdes, abrirei. Se bater a porta de Deus, Ele vai abrir para nós. Se buscar Ele, vai achar. Então, Jesus traz os ensinamentos de uma forma muito simples, muito didática. Jesus, ele leva a gente a uma grande reflexão. Isso foi há mais de 2025 anos atrás. E Jesus, esse ensinamento de Jesus se aplica nos dias de hoje. É tão lindo quando ele fala, se baterdes, que Deus vai abrir as portas, que se nós chamarmos por Deus, Ele vai nos atender. Então, assim, muitas vezes, irmãos, Deus não vai atender nós da forma que nós queremos, o que nós estamos querendo. Mas a oração do Pai Nosso fala que seja feita a sua vontade e não a minha. Por quê? Porque Deus é conhecedor de tudo, Deus conhece tudo. Às vezes nós estamos pedindo algo que não é do agrado de Deus ou algo que Ele sabe que se Ele nos conceder vai ser a nossa perdição. Imagine que Deus, Ele tem olhos de 360 graus, Ele enxerga tudo. Então Ele sabe o que conceder aos seus filhos. Então a oração do Pai Nosso, ela é um código celestial, ela é um código para o reino de Deus. Então assim, vamos lá. Pai Nosso que estais no céu. Nós estamos declarando que Deus está no céu e realmente Ele está no céu. Santificado seja o vosso nome. Nós estamos falando que o seu nome é santo. Nós estamos declarando aqui na terra que o seu nome é santo. Venha a nós o vosso reino. Nós estamos pedindo que o reino de Deus se adentre à nossa humanidade. E nós estamos negando as coisas materiais, porque nós não precisamos do material, nós precisamos do reino espiritual de Deus. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Nós estamos pedindo que Deus faça a vontade dele. Assim, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita no céu. Então nós estamos falando para Deus que o mesmo que é aplicado lá no céu, a vontade de Deus se aplique aqui na terra. Seja feita a vossa vontade, assim no céu como na terra. E não nos deixe cair em tentação. Nós estamos pedindo a Deus que não nos livre desse mal, que não nos deixe cair nas garras do inimigo. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. E nós estamos pedindo a Deus que nos livre do mal. Então o Pai Nosso, ele é um código para o reino de Deus. Ele é 7 pedidos que nós fazemos dentro do Pai Nosso, que é os 7 pedidos que Jesus ensina. É um ensinamento de Jesus, o Pai Nosso. Então assim, é muito simples. Jesus, na sua simplicidade, ensinou muito. Então, por isso que ele fala que o reino dos céus é dos humildes, porque Jesus foi humilde. O que cegou o homem na caída, que decaiu o homem, o pecado, a desobediência, Jesus reergueu a humanidade através da obediência e através da humanidade. Porque se lá em Gênesis o homem foi desumilde e perdeu o direito de estar junto do Pai, Jesus veio para que nós possamos ter acesso ao Pai, para que nós possamos ter acesso ao reino de Deus.
Então, assim, Jesus ele veio para salvar. Por que ele veio para salvar? Porque ele veio para ser exemplo para a humanidade de santidade. Então é essa palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu peço que vocês se inscrevam no canal, compartilhe, deixe o comentário para o crescimento do canal. Muito obrigada a todos e Deus abençoe. Um forte abraço.